Boa noite, irmão. Até que enfim o bicho saiu. Deu uma travada aqui na hora de conversar, mas graças a Deus deu para ir pro ar, né? Estamos todos com saudade dos irmãos. Estamos ansiosos para que esse Covid libere todo mundo. E a gente então vai lembrar um pouco das coisas que a gente tem aprendido na igreja, né? De tudo que a gente estudou, e vamos aproveitar esse tempinho aqui. É a primeira live que eu faço, os irmãos desculpando qualquer coisa aí, mas vamos tentando aqui, com fé em Deus, vai ser a primeira de muitas, né? Nós estamos lembrando os irmãos que o pastor Valdete me pediu para avisar os irmãos que a igreja está fechada, que os irmãos lembrem da contribuição dos dízimos, porque todo mundo sabe que a igreja fecha, mas as despesas não param, né? Então os irmãos podem procurar o pastor lá na casa dele, ou então depositar na conta da igreja, tá bom? Nós vamos então dar andamento à nossa live, e os irmãos sabem que nós estamos estudando o Apocalipse. Eu vou aproveitar esse tempinho para compartilhar com os irmãos aqueles estudos que nós tínhamos durante as quintas-feiras, quando a gente estava falando de Apocalipse, né? Eu vou justamente passar os slides. Eu fiz aqui uma gambiarra nada para apresentar imagem, vídeo, e fiquei aqui já umas 2 noites aqui pressionado com esse trem. Mas vamos lá, né? Com a graça de Deus, com a bênção dos céus, nós vamos dar andamento a esse trabalho, e dando desde já um abraço para cada irmão, para cada pessoa que a gente está distante e não vê, né? E nós vamos matar a saudade um pouco, estudando um pouco mais da palavra de Deus, né? Nosso assunto é escatologia. Os irmãos lembram que nós estudamos o livro de Daniel, e estudamos um pouco a respeito do livro de introdução a Apocalipse, e ficamos ainda em Mateus 24. Nessa época de Covid, as pessoas estão todas assim impressionadas. É impressionante o número de vídeos de Apocalipse que eu tenho recebido, um tanto de profecia que as pessoas têm feito, um tanto de coisa. Hoje mesmo chegou alguém aqui com um vídeo muito estranho para que todo mundo não saísse de casa por 3 dias, que vai faltar luz e que vai sair uma série de coisas. Então as pessoas estão muito assustadas, né? Muito assustadas, e realmente a situação tomou um pânico, tomou uma dimensão muito grande. Estão todos muito assustados, muito preocupados. Mas nós que temos o Espírito do Senhor, nós devemos estar cada vez mais confiantes, firmes, né? O cristão não pode ter medo, tem que ter a garantia, a certeza de que o Senhor é por nós e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos esse dia, Senhor, te agradecemos essa oportunidade, que o Senhor vem estar falando conosco, mesmo distante, mesmo longe, mesmo afastados, mas que o Senhor possa estar presente a cada instante, nos unindo, nos dando confiança, fé, esperança no Deus que pode todas as coisas e que, acima de tudo, controla todo o universo, e não há nada que escape do seu controle. Por isso que nós louvamos e engrandecemos o teu nome, pedindo graça e misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Apocalipse 1:7 diz que eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todos os povos da terra lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu estava só relembrando algumas coisas aqui. Os irmãos já viram esses gráficos algumas vezes. Nós temos pelo menos 4 definições do que é o milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, né? Todas essas definições definem uma linha escatológica diferente, definem uma posição de pensamento diferente, e algumas delas, por incrível que pareça, né, o tempo já se encarregou de
anulá-las. Por exemplo, o pré-milenismo histórico é uma ideia que começou com os reformadores, depois da reforma, né? Ou um pouquinho antes, mas é uma ideia que hoje já não tem mais aplicação, porque se fosse valer o que eles disseram, nós já estaríamos vivendo o fim do milênio, porque eles creem exatamente que em pré-milenismo, milênio antes da tribulação e da volta de Cristo, e nós já estaríamos passado por isso. E o tempo hoje desmentiu essa ideia. O que ainda tem valendo é o pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo dispensacional, né? Dispensacional. A diferença é bem básica. A questão é que os irmãos do pré-milenismo dispensacional, que a maioria das pessoas são, os assembleanos especialmente, né? Eles creem que o Senhor veio e antes da grande tribulação a igreja é arrebatada, portanto ela não passa por um período de grande tribulação, aí ele volta, institui o milênio, então depois do milênio o juízo final. O amilenismo é uma ideia bem básica e bem simples. Ela traça uma linha, conforme o último gráfico que os irmãos estão vendo aí, reta, que termina justamente com o arrebatamento da igreja e o juízo final, não passando por nada de tribulação. A notícia ruim aí é que todos os irmãos, todos nós, passaremos e passamos por tribulação. Já o pré-milenismo acha que não. Isso aí os irmãos já sabem, já viram, né? Existem 4 linhas de pensamento, só recordando o preterismo, que diz que o Apocalipse restringe ao primeiro século, portanto tudo aconteceu. Existe uma diferença básica no preterismo, que existe uma linha do pré-miterismo chamada preterismo parcial, ou seja, nem tudo aconteceu, falta apenas acontecer a volta de Cristo. E o preterismo parcial, ele vai bater muito próximo ao que é o milenismo, com algumas diferenças, né, contra o amilenismo. O futurismo, que são os irmãos dispensacionalistas, ele nasceu no século XIX e crê nas dispensações, por isso que o nome é dispensacionalismo. Crê que existe um povo separado da igreja, que são os judeus, há um certo tratamento, em especial com os judeus, e eles creem que tudo ainda vai acontecer. E você vê que o preterismo, tudo já aconteceu, o futurismo, nada aconteceu, não é? O idealismo é uma linha meio que filosófica, né? Eles não creem em nada relacionado a acontecimento ligado à história, né? Então eles fazem uma relação simbólica entre a luta do bem e o mal. É uma coisa assim meia filosófica, meia zen, uma coisa assim, uma abordagem meio humanista, como diz, né, pós-moderna, e que tudo isso aí não passa de uma aplicação do mal lutando contra o bem, e que nada disso aí vai ter um fim apocalíptico, nem nada. Isso é uma coisa meramente filosófica, ideológica, né? E a linha que é seguida, que é o historicismo, que é essa que nós acreditamos, que crê que tanto tem coisas que aconteceu, tem coisas que estão acontecendo, como algumas coisas ainda irão acontecer. Você vê que tem 4 linhas de pensamento a respeito de escatologia, e a gente poderia pensar assim, todo mundo que imagina ser do historicismo são pessoas que pensam iguais, né? Todo mundo que é futurista pensa igual, mas é uma coisa incrível a escatologia, porque mesmo aqueles que são chamados de historicismo, ou cada uma linha dessa, eles ainda dentro do seu pensamento ainda vão discordar. Então eu queria colocar para os irmãos que a linha que eu apresento não é a única, é a que eu acredito, mas existem pessoas que creem diferente, que acreditam diferente. Eu estava até conversando isso aqui em casa, e a gente falou, mas você não pode dizer que o que você acredita é o que é de fato o que é. E realmente é isso, né? Existem pessoas que creem de um jeito, mesmo sendo historicistas. Mas eu queria dar essa palavra só para ilustrar justamente isso. O que eu vou passar para os irmãos há de gente que não vai concordar e há de gente que concorde. A grande questão
é que a gente comete o grande erro, que quem segue uma linha, ou até mesmo nós que acreditamos em determinada linha, quando nós lemos a Bíblia, a gente tem que estar desprovido daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha que é. E, na verdade, a gente tem que dar vazão que a palavra fale, mesmo contrariando aquilo que eu penso e que eu concorde. Eu acho que muita gente tem sido enganada, equivocada, por acreditar que justamente aquilo que ele pensa é o que é verdade. Não pode exatamente não ser, né? O tempo vai julgar todas as coisas. O que eu acho é que existem alguns perigos, algumas coisas que nós devemos ter muito cuidado quando nós abraçamos determinada linha teológica. Quando nós estávamos lá no Espírito Santo, nós estudamos muito o futurismo, que é a linha dispensacionalista, ou pré-milenismo dispensacional, e nós ficamos 1 ano estudando isso. Eu tinha um material muito bom de Gilberto, pastor Gilberto. Ele passou 32 anos pesquisando sobre o tema, visitou vários países, inclusive esteve na biblioteca da Rússia, em muitos lugares, e ele produziu um material, foram 12 CDs na época que nós compramos, um material muito rico, muito rico. E somente no final do estudo dele, quando ele concluiu, é que ele vai dizer, mas existe outras linhas. Aí você então fica naquela situação, mas será que a linha verdadeira essa? Então, por muito tempo, por muitos anos, a gente acreditava que só existia essa linha de pensamento e não existe. Tanto é que hoje eu já não penso mais no futurismo, né? Eu penso mais numa linha mais historicista, um pouco de preterismo parcial, vai lá um pouco também de amilenismo. Gosto muito da ideia pós-milenista, mas existem algumas coisas que realmente complicam. Mas vamos, então, para adiante, né? Nós vimos também que o Apocalipse, como na introdução que a gente viu, ele é estudado de uma forma que obedece um paralelismo progressivo. E aí começam os problemas, né? O grande erro de se ler Apocalipse achando que ele é um livro que você lê do primeiro capítulo ao último. E, na verdade, não é assim. Quer dizer, tem gente que acha que mas existe uma certa lógica na leitura do livro, na literatura apocalíptica, que obedece essa lógica do paralelismo progressivo, ou seja, é uma visão de uma história que é contada 7 vezes, isso eu falei para os irmãos. Então é a versão contada de 7 vezes sobre 7 ângulos diferentes, e cada vez que se conta a história, se vê ela sobre um aspecto, um ângulo diferente. Então é dessa visão que nós estamos tratando. Há quem não concorde, eu vou repetir isso algumas vezes, mas lendo a Bíblia, comparando com a história, porque a Bíblia é que tem que ser a bússola, né? A gente não pode pegar a história e seguir a história e encaixar a Bíblia nela. Não, é o contrário. A gente tem que pegar a Bíblia e ver se a história corresponde aos fatos que estão na Bíblia. Sempre a inerrante palavra de Deus é ela que é a base da nossa fé. Então o Apocalipse, como essas 7 divisões, eu falei para os irmãos, então a história é contada uma vez a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, quando fala dos 7 candeeiros. Aí essa história é retomada novamente, recontada outra vez, de Apocalipse 4 até o verso 7, aí ele fala dos 7 selos. É a mesma história contada uma vez de Apocalipse 1 a 3, ele repete ela de 4 a 7. Só que é uma história que é contada e se acrescenta detalhes, circunstâncias, fatos que não são revelados na primeira vez, e assim vai adiante. A terceira visão vai de Apocalipse 8 a 11, onde ele fala das 7 trombetas. A quarta visão vai de 12 a 14, quando ele fala do quarteto do mal, e aqui entra uma característica que a gente vai falar muito dela, que é a questão do quiasmos, né, que eu coloquei para os irmãos. Você conta um fato em ordem crescente e começa a explicar ele de forma decrescente. Então ele fala de 1, 2, 3, 4, ele volta 4, 3, 2, 1, ele fala da origem do mal e fala da destruição em ordem decrescente. Isso o texto, a literatura vai realmente colocar dessa forma. Aí na quinta vez que a história é repetida, Apocalipse 5, a quinta vez é de 15 a 16, onde ele fala das 7 taças. A sexta vez é de Apocalipse 17, vai de 17 a 19, quando fala da queda do quarteto do mal. E Apocalipse
encerra a sua 7ª narrativa do texto, quando ele fala do juízo final, a partir do capítulo 20 e 22. E nós vamos observar que tanto da primeira, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, todas as narrativas, ela encerra justamente falando do juízo final. Mas isso é uma coisa que a gente vai aplicar lá na frente. Isso eu já falei para os irmãos, eu estou colocando aqui para a gente só relembrar, não é? Nós estamos estudando o texto de Mateus 24, porque Mateus 24, no meu entendimento, é a base para a gente entender Apocalipse. Por isso que a gente voltou Mateus 24, aliás, voltamos ainda em Mateus 23, para entender todo o contexto. E esse texto serve para a gente desmistificar e tirar algumas coisas que nós criamos, algumas pessoas criam, e que de fato a Bíblia não fala, né? Como, por exemplo, o templo tem que ser reconstruído, mas hoje o templo está lá onde existe um templo muçulmano, né? E eles não vão permitir que o templo seja construído novamente. E toda essa questão, as pessoas ficam olhando para o templo, olhando para justamente muitas coisas que muitas vezes são criadas de uma leitura equivocada, pelo menos é o que eu penso, né? De determinadas coisas que irão acontecer, não é? Então observe bem, Mateus 23, 34, vamos entender o contexto e vamos entender o que de fato Jesus está explicando, porque ninguém melhor do que o próprio Jesus para explicar justamente o que é o juízo final, e a gente encaixar na realidade do mundo em que nós vivemos, em toda essa aflição que a gente tem passado por esses dias. É importante a gente entender isso, é importante a gente realmente nos focar nas circunstâncias no tempo que nós estamos vivendo. Então, Mateus 23, 34, a Bíblia começa a dizer uma coisa curiosa. Então ela diz: por isso eu lhes estou enviando a profetas, sábios e mestres. A referência a Jerusalém, né? E ele começa então a contar a história sobre o juízo que cairá sobre Jerusalém. E ele diz: a uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão a cidade em cidade. Esse termo matarão e crucificarão, a gente vai ver lá em Apocalipse, ele justamente dizendo isso, porque em relação mesmo aos mártires, alguns foram assassinados e outros foram crucificados, porque ao cidadão romano, e somente o cidadão que se convertiu ao evangelho, eles não eram crucificados, eles eram assassinados, portanto decapitados, era uma morte rápida. E as pessoas que não eram romanas, então eles faziam uma morte lenta, né? Sofria. Jerusalém promoveu esses dois tipos de coisa. O texto fala assim, Jesus falando, né? Mas voltando ao texto, ele diz: e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra. Percebe, irmãos, que nós estamos vivendo aqui, Jerusalém vai viver dias de juízo. É o tempo, então, que Deus traz juízo sobre a terra, né? Eu estava conversando com um amigo a respeito justamente desses dias, ele me procurando, o pastor, ele falou: o juízo de Deus está caindo. Eu falei: está caindo com força, né? Está batendo forte. Mas ele começou bem cedo lá com Jerusalém. Então a Bíblia diz que desde Abel até o sangue de Zacarias, o último mártir, inclusive Zacarias, que foi morto dentro do santuário do altar, a gente percebe como foi que esse povo se corrompeu, como esse povo profanou, como ele se desviou de Deus ao ponto de matar o homem de Deus, Zacarias, o profeta, dentro do altar, dentro do templo, aquilo que eles mesmos tinham de mais sagrado, né? Então Jesus está anunciando Jerusalém e cobrando justamente o sangue. Esse sangue desses que foram assassinados, nós também vamos encontrar lá em Apocalipse, quando eles estão diante do trono de Deus, clamando: até quando, Senhor, se calarás? E aí Jesus então está aqui proferindo esse juízo, e isso a gente vê lá também em Apocalipse. Você vê, por isso que a gente está voltando aqui, para quando chegar lá a gente procurar entender justamente o contexto, a razão do texto e da história que está sendo narrada. E a Bíblia diz: eu lhe asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então a gente viu também, os irmãos lembram, que uma geração, né? Uma geração é um período de tempo em que a Bíblia narra que dura aproximadamente 40 anos. Geração não é um tempo comprido, porque naquele tempo a geração durava
mais ou menos isso, 40 anos, isso também nós falamos com os irmãos. Mandar um abraço aqui para o irmão Joilson, irmão pastor Valdete, Tati, o pessoal que está vendo aqui, está aparecendo aqui mais ou menos a carinha de cada um, mas eu estou aqui muito concentrado aqui, que eu estou controlando 3 coisas aqui. A câmera, o microfone e o PowerPoint. Tá uma loucura, os irmãos vão me desculpando aí. Mas vamos adiante. Aí o texto diz, eu lhe asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então Jesus está anunciando um juízo que não passaria daquela geração. Aquelas pessoas que estavam ouvindo ele proferir isso, presenciariam isso. Agora é bom a gente lembrar desse contexto, e com Jesus estão os discípulos assistindo tudo isso. E aí então vem um texto clássico, quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, não é? E hoje a gente vê, né, as pessoas hoje sacrificam o culto, mas não sacrificaram o carnaval, porque as pessoas queriam o carnaval, né? Ninguém pensou no culto, muito embora a epidemia tivesse as portas, já inclusive em janeiro já se sabe que morreu gente no Brasil de corona, mas todo mundo quis o carnaval. Aqui hoje, agora, abrindo aqui um grande parênteses, o pastor Ismael mandou para mim um vídeo de um projeto de lei, né, que Deus tenha misericórdia de nossa nação e os irmãos segurem firmes na sua fé, que já existe tramitando uma lei no Congresso para que as igrejas sejam ficadas, que elas continuem fechadas até outubro, até a hora da eleição. Está tramitando no Congresso aí, nessas reuniões de videoconferência que eles estão tendo, e essa lei está rondando, né? Então é hora também da gente estar ligado nessas coisas. Então o povo não quis, como hoje continua não querendo. E aí então Jesus diz, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe digo que vocês não me verão desde agora até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui praticamente uma despedida, né? Quando Jesus dirige essas palavras. Portanto, Jesus profere o juízo sobre a cidade, juízo daqueles que Jerusalém matou, dos seus profetas, que apedrejou, que jogou, que matou, entendeu? E então a gente vai então para o texto de Mateus 24. Os discípulos certamente ouviram tudo aquilo e ficaram pensando, né? Ficaram pensando, poxa, como vai destruir Jerusalém? Existia um grande mito entre os judeus que Jerusalém nunca seria totalmente destruída, porque Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra, mas eles acreditavam que nunca seria possível, que na história Jerusalém ficou danificada, ficou com seus muros caídos, mas não chegou a esse estágio. Então não era uma coisa que muitos acreditavam que seria possível que tal coisa acontecesse. E os discípulos assistiram tudo aquilo. A gente tem que estar sempre com isso em mente para a gente entender o texto que segue e o que Jesus então está querendo dizer. Então eles saindo, andando, Jesus saindo do templo enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram e dizer para lhe mostrar as construções do templo. Era de orgulho dos discípulos, do judeu, o templo, principalmente quando ele foi construído, e era um grande orgulho, aquela coisa vultuosa, um ponto turístico que eles se orgulhavam. Então a gente imagina assim, ó Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Era um grande orgulho. E então vem o choque, e ele diz, vocês estão vendo tudo isso, quer dizer, toda essa beleza, toda essa imponência, toda essa coisa bonita que você acha que é. E aí vem a afirmação que Jesus diz. Então ele disse, eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Curioso que Flávio José narra que quando Tito invade Jerusalém e começa a saquear, profanar e destruir o templo, se conta na história que as pedras de mármore do piso de todos os lugares, elas foram retiradas, removidas, elas foram arrancadas. Essa história narra esse fato, não é? Exatamente como Jesus disse, não ficou pedra sem ser arrancada, foram todas
retiradas, destruídas, removidas, e se cumpre realmente aquilo que ele diz, né? Não ficaria pedra sobre pedra. E aí o texto segue, e tendo Jesus mais adiante, sentado no Monte das Oliveiras, e certamente uma oportunidade que os discípulos tinham, porque a gente imagina que ele está ali cercado de várias pessoas, então eles sentam com Jesus em um momento de intimidade, em que só tem eles lá. E o fato é que a gente percebe, o texto nos leva a ver isso, que eles ficaram mexidos com aquela afirmação, eles ficaram preocupados, primeiro com a destruição, o juízo sobre Jerusalém, depois o templo. Então eles imaginavam, pensavam, preocupados, que o mundo que eles viviam, o orgulho que eles tinham do templo, as circunstâncias que cercava a existência, era o mundo dos judeus, como que aquilo ali iria se destruir, iria acabar. E de fato seria para eles o fim do mundo, seria a destruição do seu mundo. Acabou-se então o mundo para eles. E curioso, irmãos, a gente lembrando, eu estava vendo a respeito da peste espanhola, da gripe espanhola, né? A gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, portanto, infinitamente muito mais do que o corona, né, no mundo. E naquele tempo, as pessoas não tinham a noção de que estava acontecendo com o mundo, porque o mundo não era o que é hoje, a comunicação, aquela coisa toda, né? Então foi a primeira quarentena que se tem moderna, dos séculos modernos. Eu vi um padre dizendo hoje que a Igreja Católica, em 520 anos, mais ou menos isso, ela nunca tinha fechado a sua porta. Ela fechou a porta por volta de 1500 e alguma coisa, portanto, né, quase 600 anos, quando teve a peste negra. Então, para eles hoje, aquilo estava sendo uma coisa assustadora. E a gente imagina, então, hoje as pessoas estão meio assim, com essa coisa de apocalíptica no ar, fim dos tempos, fim do mundo, todo mundo meio que preocupado com essas coisas. Os discípulos ficaram. Dentro deles, gerou-se então um certo pânico ao ponto de quando eles chegaram, que Jesus sentou-se, e quando o judeu senta, é a hora que ele vai realmente ter aquele papo federal, como diz o malandro, aquela coisa importante, é dita sentada, não em pé. Jesus sentado, né? E a gente justamente dá a ideia da seriedade do momento, da importância do momento, da preocupação que cercou aquele momento diante de todos eles que estavam ali. Então ele diz, os discípulos dizem: dize-nos então quando acontecerão essas coisas. E eles ficaram preocupados. Percebam que eles fazem duas perguntas, isso eu disse da outra vez, né? Quando acontecerão essas coisas e qual será a vinda do fim dos tempos? Mais na frente eu vou resgatar essa palavra fim dos tempos para a gente entender melhor. Porque aqui, como eu disse para os irmãos, fim dos tempos aqui não é o fim do mundo. Quer dizer, é o fim do mundo porque eles estão imaginando o mundo deles. Estão imaginando Jerusalém, estão imaginando o templo, aquela coisa bonita, aquela coisa que todo mundo gostava. E aquilo tudo ia acabar. Então eles se preocupam quando ia acontecer e quais eram as pistas, quais eram os sinais. Eles queriam estar ligados aí no andamento das coisas e como isso iria acontecer, não é? E aí o texto de Mateus segue, e voltando aqui antes um pouco, a adoração do templo era tão grande. Jesus em João 2, 19 e 20 disse: destruirei esse templo e levantarei ele em 3 dias. E os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Né? Você vê como é as coisas, né? Então Jesus, percebendo aquela verdadeira idolatria para o templo, eles não perceberam a mudança que iria existir. Então ele trata aqui de dizer: ó, o templo não tem mais nenhuma importância. O templo aqui não significa nada. O templo aqui, inclusive, vai ser dissolvido, vai ser levado ele a pó, vai ficar pedra, vai ficar ruína, não vai ficar nada. Ou seja, a mensagem que Jesus está dizendo é que não tem mais importância a partir daquele momento, a partir dele,
né? Que quando ele estava falando que ele reconstruiria o templo em 3 dias, ele estava falando da sua morte e ressurreição. Então ele marca o início da nova aliança, né? Tanto é que nós sabemos que hoje o templo do Espírito Santo somos nós. Na verdade, o Espírito Santo é morada. Então aqui a gente começa já a desmistificar essa questão de que para que o mundo acabe, o templo tem que ser construído. E isso não tem em lugar nenhum da Bíblia. Eu, pelo menos, não consegui ver, não vi ninguém me provar que isso é realmente um fato. Eu estou vendo aqui Jesus dizer que esse templo já era, esse templo aqui acabou, ficou para trás, ele não tem mais nenhuma importância, ele não tem nenhuma relevância, porque o templo agora passa por uma dimensão diferente, ele marca uma nova época, uma nova aliança. O templo agora, ele passa a ser ele, o templo é vivo, tanto é que ele traz isso para nós, quando diz que nós somos o templo, morada do Espírito Santo. Então quando alguém diz, não, o fim do mundo só vai vir, o anticristo vai reconstruir o templo, então isso não existe base bíblica, eu não consigo ver, enxergar aqui como que isso pode ser e como isso vai acontecer, né? Mas então Mateus 24, fiz um ligeiro esboço aqui, do verso 4 ao verso 12, Jesus vai dar sinais que o fim está próximo. Então, de 4 a 12, ele vai dizer que o fim, que é aqui para os discípulos, o fim do mundo deles, o fim de Jerusalém e o fim da destruição do próprio templo, né? Ele vai dizer os sinais que isso estaria próximo a acontecer, mas em várias ocasiões ele diz, mas não é o fim, isso aqui são sinais que vão indicar a sucessão de fatos, que vão indicar ao ponto de que isso iria acontecer, né? Mas ainda não é o fim. Então Mateus 24, de 4 a 12, fala desses sinais do fim, que é o fim de Jerusalém, no sentido da sua ruína, do juízo que cai sobre Jerusalém, e o fim especificamente da destruição do templo. De modo geral, é o fim do mundo para os discípulos. E em Mateus em diante, aliás, Mateus 24, 14, é a hora que o fim chega. Então percebam que de 4 a 12 existem os sinais que o fim está próximo. 24, 14 diz, então, o fim chega, porque aí a Bíblia diz, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo com testemunha a todas as nações. Então virá o fim, aí o fim chega. Porque até então, no tempo de Jesus, o evangelho não era pregado. Jesus estava ali instaurando e anunciando o seu reino. Mas o evangelho não foi pregado. Até porque evangelho significa boas novas, irmãos sabem disso. E as boas novas vai dizer que Jesus ressuscitou, né? Que Jesus ressuscitou, portanto, ele está vivo. Percebam, irmãos, que o evangelho não tinha sido pregado, o fim chega, então o evangelho é pregado. Isso não quer dizer, pelo menos no meu entendimento, que para que Jesus volte, para que o mundo acabe, todo mundo tem que ouvir. Claro que o evangelho tem que ser pregado. Lá a gente vai ver em Apocalipse, nas trombetas, o evangelho sendo anunciado. Mas não temos nós o controle de quem é o último, quem não ouviu, quem ainda não ouviu. E alguns dizem que ainda tem muita gente que não ouviu falar de Jesus, então vai demorar muito, né? E aqui a Bíblia, na minha visão, né, não fecha a questão dizendo que tem que ser assim, né? O fim, e esse fim aqui se refere justamente ao fim de Jerusalém e ao fim do templo. Então nós estamos dentro de um contexto, a gente vem lendo e o texto vai seguindo, dando essa explicação de 23 até 24. Quando a gente então chega mais na frente, a partir do verso 15, Mateus 24, 15, aí então a gente tem os sinais do fim, que é justamente a vinda do Filho do Homem, não é? Agora não podemos confundir a segunda vinda do Filho do Homem com a vinda do Filho do Homem, porque Jesus veio, o Filho do Homem veio, e então ele volta para buscar os seus. Ele fala da vinda, ou seja, da primeira vinda, não é? Do próprio Jesus, falando dele, quando ele se encarna como um homem, e a gente precisa entender isso, né? Quando ele fala da vinda, não está falando da segunda vinda, está falando da primeira vinda. E aí o texto vai dizer assim: quando vocês virem
o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então ele vai começar a explicar Daniel, o que Daniel disse. Nós estudamos o livro de Daniel, e Daniel, quando começa a fazer algumas profecias em relação a um dos temas mais difíceis na escatologia, que é em relação a 70 semanas, né? Tem alguma hora que a cabeça de Daniel dá uma pirada, ele fica meio assim, né? Numa situação meio complicada, ele fala, eu não entendi nada, tem hora que ele cai, tem hora que ele fica tonto. Mas aí Jesus lança mão ao que ele diz e começa então a explicar o que ele falou, né? Então precisamos então aqui entender, Jesus fala que quando o primeiro sinal se refere àquilo que Daniel viu. O segundo sinal, isso aqui é o sinal da vinda, ele diz que vai haver uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio até agora, nem jamais haverá. Então a gente viu aqui antes que o primeiro sinal do fim é o que ele disse, o que Daniel disse. Nós vamos ver isso mais na frente. O segundo é a grande tribulação. Você vê que grande tribulação é relacionado à primeira vinda, né? A primeira vinda. Não confundir com a segunda vinda. Ele está falando de grande tribulação. A verdade, bem, irmãos, fala de grande tribulação e nós vamos entender um pouco sobre isso. Eu vou tentar passar essa ideia para os irmãos. Porque em tribulação nós vivemos, o próprio Jesus Cristo diz que no mundo teremos tribulação. É a coisa mais certa que o cristão deve ter em mente, é que sempre teremos tribulação, né? Depois do corona, do Covid-19, talvez venha uma versão do Covid-20, 21, 22, 23, enquanto o mundo durar, é isso aí, né? Vamos ter tribulações. Inclusive, quando estudamos o livro de Daniel, e a temática do livro essa, é uma mensagem que ninguém quer ouvir, mas é o que diz o seguinte, ó, tá ruim hoje, não se preocupe não, que amanhã vai ficar pior, né? Porque esse mundo marcha justamente para uma escalada de tribulação. Mas esse período que ele fala aqui de grande tribulação é um período específico, e nós vamos entender isso um pouquinho. E então, o último sinal da primeira vinda vai dizer, imediatamente, olha o que o texto diz, imediatamente, logo em seguida, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e glória. Isso até um corinho, né? Nós cantamos isso aí, e a gente precisa entender esse texto, né? A gente entendeu ele ainda muito mal. Aliás, todos esses que estão aqui atrás, nós não entendemos direito. Perceba o que eu estou colocando aqui para os irmãos, está relacionado ainda àquelas duas perguntas que os discípulos fizeram. Senhor, quando vai ser isso e quando vai acontecer essas coisas? Quando é que o nosso mundo vai acabar, né? E aqui ele não está falando do fim do mundo no sentido geral, está falando no sentido do mundo deles, né? Então vamos lá. Quando ele diz-nos quando essas coisas acontecer e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, ele faz essas duas perguntas. Vamos para o grego, e quando a gente analisa a palavra tempos, a palavra ion, que pode ser traduzida também, né? Ela tem vários sentidos, inclusive em algumas versões a gente encontra, por exemplo, o fim do século, o fim da geração, e poderia ser também o fim desse período de tempo, e aí a gente entenderia melhor, não é? Quando será o sinal da tua vinda e o fim desse período de tempo, porque na verdade a tradução correta para o texto, pelo menos no meu ponto de vista, seria esse. Porque aquele período de tempo é o período de tempo que eles estão vivendo. Eles não estão preocupados com nós que nascemos na década de 60, desse século 20, 21. Estão preocupados com eles. Eles estão preocupados com a situação deles. Eles estão aflitos e em pânico, porque Jesus disse que o mundo deles ia acabar. Então a preocupação natural, a preocupação lógica é justamente essa. O que queria acontecer com a geração deles, né? Com aquele tempo. Então a palavra Ion expressa isso. Em algumas versões eles colocam o fim dos tempos, e acho que daí então gera essa dúvida, gera
vamos dizer assim, essa ambiguidade, né? Você pode pensar que é o fim do tempo, mas ele está falando aqui que é de um período de tempo, é do século. Século se resume aquele período, aquela geração, né? Exatamente o que a tradução no grego, no original, vai nos dizer, né? Então, ele diz, então, vamos aqui analisar os sinais que o fim está próximo, que é aquele texto que vai de 5 a 16. E Jesus começa a dizer a respeito do engano. Cuidado para que ninguém me engane. Quer dizer, o engano começou a ser semeado justamente naquele tempo. Até hoje existe o engano. Até hoje pessoas são enganadas, né? Até hoje a gente tem que estar percebido. Inclusive, se é uma matéria que tem muita gente sendo enganado, é justamente a respeito dos fins dos tempos da escatologia bíblica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, devemos estar preocupados, nós devemos investir tempo, devemos estar conscientes de que isso não é vão, isso não significa cultura, conhecimento, Apocalipse tem que ter muita inteligência, não, isso é uma coisa que precisamos estar uma extrema, vamos dizer assim, necessidade de estarmos apercebidos, como a própria palavra vai falar em Mateus 25 a respeito da vigilância, né, que ele vai dizer das 10 virgens, dos talentos, etc. Então, ele já começa a alertar os seus discípulos a respeito do engano, né? Muitos serão enganados, né? E eles se dirão ser eu sou Cristo, enganarão a muitos. Naquele tempo também ouviu falar de guerra, rumores de guerra, porque as guerras, muita gente fala, as guerras aumentaram, agora não, as guerras elas vêm de muito antes, muito antes. Guerra é uma coisa que caminha com a história da humanidade, né? Ela é inerente ao humano. Se nós formos comparar o tempo que vivemos hoje com tempos remotos da história, nós vamos ver, vamos perceber, se você fizer uma análise, vamos dizer assim, honesta da história, investigar, que nós vivemos realmente em tempos muito melhores, em termos dessas catástrofes que as pessoas viveram há muitos anos atrás. Então ele está falando dos sinais que estaria próximo do fim, o fim de Jerusalém, o fim do templo que eles estão falando, né? Então ele continua, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso tem que acontecer. Irmão, não adianta a gente orar a Deus e pedir que, Senhor, que isso passe, que essas coisas não aconteçam. Nós vamos perder o tempo. Nós vamos perder tempo porque a nossa oração não será ouvida. Claro que nós sofremos, claro que nós clamamos a Deus por sossego, por uma vida boa. Principalmente quem tem filho, não quer viver em um mundo conturbado, mas precisamos entender que a Bíblia diz que isso tem que acontecer, né? Quando os judeus estavam no Egito e as pragas caíram, eles estavam no Egito, Deus não tirou eles do Egito, eles ficaram no Egito. A diferença é que as pragas não atingiram eles, mas eles estavam lá, né? Eles estavam lá. Então é a mesma promessa que está sobre nós, né? Nós estamos também aqui. O Covid pode até não destruir, não sabemos à vontade, porque nós sabemos também que matou pessoas cristãs, existem pastores doentes, existem missionários doentes, né? Então a Bíblia diz que essas coisas, é necessário que essas coisas aconteçam. E isso aconteceu e continua acontecendo. Aqui nós estamos falando de um fim de Jerusalém do templo, mas isso na história continua, né? Isso continua. Então ele diz, entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, serão odiados por todas as nações por minha causa. Eles começaram a ser perseguidos desde a morte de Jesus, né? Após Jesus morrer crucificado, os cristãos foram perseguidos, foram odiados, os cristãos foram postos fogos impostos nas ruas de Roma, né? Eles tinham seus corpos incendiados para clarear a rua. Eles iluminavam as ruas, ainda eram colocados fogo, jogava-se óleo no corpo da pessoa amarrada num poste, se ateava fogo e a pessoa ainda viva, agonizando ainda, pegando fogo, e as pessoas passavam por ela como se elas fossem uma lâmpada, ignorando totalmente o seu sofrimento. Então eles foram odiados, eles foram perseguidos, eles sofreram. O único apóstolo que não morreu martirizado foi João, o resto tudo foi,
né? Pedro, todos eles, Pedro morreu de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado e assim por diante, né? Então começou-se então esse ódio, esse sofrimento. Hoje não, que a gente tem um evangelho light, né, cristão, normalmente a gente boa, todo mundo gosta, e aí a gente fica preocupado com isso, né? Porque realmente o mundo nos odeia, não nos ama, né? Então também é um tempo de apostasia. E quando a gente vê o texto falando que naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, quando Paulo escreve na Apocalipse, a gente vai ver lá 7 cartas às igrejas. O que aconteceu com aquelas igrejas, na maioria delas, é que naquele tempo as igrejas prosperavam, os irmãos, muitos irmãos nas igrejas ficaram ricos e comerciantes. E então o imperador romano, vendo que aquelas pessoas estavam muito ricas, muito prosperando, o seu comércio crescendo, e a Bíblia vai dizer justamente de Lídia, que era uma comerciante. Então eles chamam aqueles irmãos e falam o seguinte: vocês estão tudo ricos, vocês estão tudo bem de vida, mas tudo isso por causa do Império Romano. Então eu vou fazer o seguinte: vocês agora podem continuar cristão, vocês podem continuar vendendo suas coisas, sua vida normal, mas é o seguinte, eu quero que vocês me prestem adoração, porque a questão do Império Romano, eles não tinham muitas entidades, né? O Deus era um imperador, então eles queriam que o imperador fosse adorado. Aí nessa época surgem os nicolaítas, né? Que dizem, não, rapaz, o que tem? Continua trabalhando, continua ganhando seu dinheiro, continua vendendo sua coisa. Se o imperador vai passar aqui, você só vai fazer uma reverência, vai passar, o que tem? Isso não tem nada a ver, né? Isso é uma coisa normal, ele vai deixar você ganhando seu dinheiro. Mas na verdade, ali a igreja estava sendo corrompida, estava se dobrando, estava se apostatando da fé. E isso lá na frente a gente vai analisar melhor, os irmãos vão entender, né? E aí então o evangelho é pregado, como nós falamos, e então vem o fim, porque depois da morte de Jesus é o fim. Esses sinais que a gente viu apontavam para o fim, e então o fim chega. E quando o fim chega, Jesus passa a partir daí de então a dizer o que é o fim. Interessante se a gente adiantar o texto e for lá para Mateus 24:33, portanto, tudo isso antes, ele diz assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. O que está próximo às portas? O fim não, o fim já veio. O que está às portas é a segunda vinda. Aí ele começa então a contar a história das 10 virgens. Isso eu coloquei aqui só para a gente nos situar, né? Para dizer assim, mas aquilo ali, a partir, o que vem antes do verso 33, inclusive aquele sinal que vem Jesus nas nuvens, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, está tudo antes, né? Verso 28. Aqui no verso 33, ele vai então falar disso aí. Então ele começa a dizer os sinais da sua vinda. Eu vou correr aqui, irmãos, que eu estou falando demais, né? Como eu não estou vendo o pastor Valdete aqui para apontar o relógio que eu tenho que acabar, eu estou à vontade aqui, ninguém vai falar, mas eu já estou acabando aqui. Então veja aí, ó, assim também quando virem essas coisas eu já falei. Então ele começa a passar os sinais. Esse texto, essa passagem aqui eu já disse para os irmãos. Então assim, quando vocês verem o sacrilégio terrível, qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aí ele está se referindo à profanação do templo, não é? Daniel fala de 2 profanações de templo. Uma aponta para Antíoco Epifânio, lá em Daniel 7, se não me engano, e tem também Daniel 8. Então são 2 profanações. E Daniel 9, que é o texto que Jesus diz, ele diz assim, ó, depois das 62 semanas, e quando eu coloco depois de 62 semanas, porque tem 7 semanas aí, que é da saída do decreto da ordem da reconstrução de Jerusalém até a saída, que levam 7 semanas, né? E dessas 7 semanas, vem mais 62 semanas, o ungido será morto. O ungido aqui, no caso, Jesus Cristo. E já haverá lugar para ele, já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Então, ó, falando da destruição de Jerusalém, Mateus 24. Pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação de guerras,
continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Perceba aí que há uma ligação muito forte com Mateus 24, quando ele se refere justamente da cidade santa, do lugar santo, da profanação, da destruição, depois das 62 semanas, né? A respeito dessas 62 semanas, lá na frente eu falo uma coisinha só para a gente se situar. Então a gente vê 7 semanas, 62 semanas, porque o Daniel fala que foi decretado 70 semanas para o fim do mundo. Na verdade, o texto não diz 70 semanas, diz 70 setes. E nós já vimos também atrás que o número 7 é o número completo, né? O número da perfeição, o número que não tem reparos, né? 7. Então ele diz 77, 70 períodos. As pessoas, normalmente os estudiosos colocam isso como semanas, mas necessariamente não se escrava período, dia certo, porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então existem contagens que elas são exatas, existe não, mas isso depois lá na frente a gente explora melhor isso aí, a gente começa a entender. E a Bíblia diz que com eles fará uma aliança que durará uma semana. Então ele começa a dizer aqui na última semana, porque se a gente contar 7 semanas que foi do decreto para a construção e a saída de Jerusalém, 62 semanas para vamos dizer, 62 semanas para a morte, né? Quando o ungido será morto. Aí então começa a última semana. Quando Jesus morre, começa a última semana. E eu quero dizer para os irmãos aqui que essa semana não é, a última semana não é um período de tempo de 7 anos, como os dispensacionalistas dizem, porque eles acreditam que o mundo ali teve um gap ali, um hiato, travou o tempo ali, para depois lá na frente disparar. Então não existe lógica nisso. Por que parou, né? Então, como a Bíblia, como a profecia, o original da Bíblia não diz que são semanas, são 70 períodos, 7 períodos, e esse período aqui a gente não pode imaginar como literal, né? Ele é simbólico no sentido da sua duração, ele pode durar, sei lá, quantos anos for necessário, contanto que nesse período ocorra o que de fato o Senhor programou, o Senhor planejou que acontecesse. Então a Bíblia diz que com ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana se dará ao sacrifício, aliás, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Isso no meio da semana. Exatamente no meio da semana o templo é profanado e a oferta é cessada. Isso aconteceu justamente com a história quando Tito invade Jerusalém e destrói o templo. A partir daquele tempo até hoje, o sacrifício foi selado. Então, se a gente imaginar que nós paramos e vamos nos situar no tempo com base aqui em Mateus 24, e a gente vai depois tentar entender isso lá em Apocalipse, nós paramos exatamente no meio da última semana. No meio da última semana, né? Então será no alto do tempo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim e será decretado. Isso foi o que Daniel viu, o que Daniel disse, né? Suas forças armadas levantarão para profanar a fortaleza do templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão um sacrilégio terrível. Se os irmãos procurarem na história, hoje está muito fácil, vai lá no Google, vê lá o que aconteceu com Jerusalém, como foi profanado, como Tito profanou, inclusive dentro do templo, se proclamando Deus, né? Foi coisas horríveis. Como foi que aconteceu também com Etíoco Epifânio antes, na sua profanação, conforme Daniel previu também, né? Que o Senhor profetizou, aliás, previu, não, profetizou, que inclusive ele sacrificou uma porca dentro do templo, no altar, e porca para o judeu é considerado um animal imundo. Tito também faz uma grande profanação no templo, e profana no ponto mais elevado que Etíoco Epifânio, que ele destrói o templo, ele derruba o templo, ele saqueia o templo, ele leva os objetos sagrados do templo, ele faz ali uma verdadeira profanação no sentido mais amplo que poderia ser dito, né? Aí Daniel continua dizendo: a partir do momento em que foi abolido o sacrifício diário, foi colocado o sacrifício terrível, haverá 1290 dias. Então ele está se referindo aqui ao fim da última semana,
que justamente a última semana que falta, que no meu entendimento, a gente vive sobre isso aí. Veja esse gráfico aí, ele mostra um pouco da visão do que é o preterismo, né? Então a gente tem aqui as 7 semanas que começa a partir são 49 anos, da ordem de restaurar Jerusalém, lá de Neemias. Tem uns que acham que foi de Esdras, né? E aí entra a questão adventista aí, que para encaixar nas tardes e noites, ele faz uma contagem diferente, uma coisa meio cabulosa, a gente não vai falar disso aqui. E aí da restauração de Jerusalém se passa 62 semanas, vem então o Messias, que é morto no meio da semana, e aí fica essa semana final do meio para cá, que para os preteristas ela já cumpriu. Na minha visão, nós estamos vivendo justamente o meio da última semana aos dias de hoje. Lá na frente a gente vai poder mais estudar sobre isso. É só para ilustrar graficamente a gente entender do que Jesus está se referindo em Mateus 24, se referindo a Daniel, e tudo isso vai ter um eco muito grande lá em Apocalipse, né? E aí ele fala uma coisa curiosa, para a gente entender o que Mateus está dizendo, inclusive profetizado por Zacarias. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no telhado não desçam da casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para que estiverem amamentando. Ore que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso aqui nós já vimos, né? Flávio Joséfo diz que na invasão dos romanos em Jerusalém, né, se escaparam alguns, justamente, e os que conseguiram foram aqueles que foram para os montes. Se a gente entender isso aqui como uma coisa escatológica no fim dos tempos, ficava fácil então a gente escapar do Apocalipse, para todo mundo correr para o monte. Quem estava numa pior aí é quem estivesse morando numa cidade que não tinha monte, né? Que Murundu não ia salvar ninguém, tinha que ser monte. E lá na Judéia tinha montes altos. E a Bíblia diz justamente isso, relata que foi aonde os judeus escaparam. Eles fugiram para os montes, e Flávio José registram isso, que os habitantes de Jerusalém que escaparam pelos montes numa cidade chamada Pel, se não me engano, se não estou equivocado o nome, nessa cidade. Então ele fala que quem estiver trabalhando no telhado, larga tudo que você estiver fazendo. Não vai dar nem tempo você descer de casa para se preparar. Corre, porque o bicho está pegando, entendeu? Não vai dar tempo de dar nada. Se estiver no campo trabalhando, não volta para pegar sua mala, arruma uma mala, essas coisas assim. Porque eles vão chegar arrebentando com todo mundo e você tem que cuidar de salvar, né? Serão dias terríveis para as grávidas. Meus irmãos, os romanos pegaram as mulheres de Israel, as judias, abriram os seus ventres com as espadas, eles fizeram cesarianas com as mulheres grávidas. Foram coisas cruéis que esse povo fez, né? Eles matavam as crianças que estavam amamentando. Então foram dias difíceis, né? Zacarias vai relatar isso aí, nós não temos tempo para explorar esse texto de Zacarias 14, mas ele vai falar justamente dessa ideia do inverno, para não ser no sábado, porque no sábado o judeu está tudo na sinagoga, não é? Está tudo lá no templo, e eles não têm como justamente se socorrer, não ia dar tempo, que eles estariam lá praticamente desarmados, né? E a gente viu também, eu até falei lá na igreja, como era a estratégia de guerra dos Vikings, né? Quando eles invadiam os templos cristãos, aliás, as cidades cristãs, quando foi na Inglaterra, nas cidades, eles escolheram justamente o domingo, quando estava todo mundo na missa, porque eles largavam as espadas tudo lá de fora. Então eles esperavam o sino tocar, entrava todo mundo e pegava todo mundo lá na igreja, e pegava todo mundo desarmado. Então Jesus faz uma alusão justamente significando a importância do sábado para o judeu, não é? Seguindo adiante, então ele diz que haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Irmãos, as tribulações, como eu disse, elas continuam. Mas naqueles dias houve uma tribulação terrível, grande, que a gente não imagina. A gente só conhece o sofrimento muitas vezes quando ele acontece com a gente, né? Aí fala, não pode ser que vai vir uma tribulação maior do que o mundo já conheceu. Não, ela veio para aquele período ali, né? É pelo menos isso do que eu creio.
Então a Bíblia diz que houve um tempo como jamais acontecerá. Agora perceba a profundidade do que foram aqueles dias, né? Então a Bíblia vai dizer lá em Daniel 12:1 que naquela ocasião o grande príncipe que protege o seu povo se levantará, haverá um tempo de angústia como tal nunca se houve desde o início das nações até então. Isso se referindo justamente àqueles dias. Mas naquela ocasião o meu povo terá aquele cujo nome está escrito no livro e será liberto. E aí então fala que essa liberdade virá então com Jesus. E aí a projeta mais adiante, né? Aqui então eu quero mostrar isso aqui para os irmãos, uma coisa que eu fiquei impressionado quando eu vi. Esse é o símbolo de Roma, uma águia. Então quando o exército marchava contra qualquer civilização, qualquer outro império ou contra o seu inimigo, eles iam na frente. Né? Esse símbolo de águia. Agora, veja que coisa curiosa. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Deuteronômio 28, 49, 50 em diante, ao verso 54, a Bíblia vai falar, o povo, olha, perceba uma coisa, o povo está ainda no deserto, ainda não existe a nação, Moisés ainda estava ali, remando ali, procurando conduzir o povo, e olha o que o Senhor anuncia. Então o Senhor tratará um lugar trará de um lugar longínquo, lugar longe, que Roma é muito longe de Israel. Dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia. Perceba que coincidência, né? A águia, justamente a águia é o símbolo do Império Romano, não é? A águia é o símbolo do Império Romano. E Deuteronômio diz e faz alusão à águia. Então ela virá como um mergulho, como diz, como um mergulho da velocidade. E aí ele vai dizer, ó, fuja dinheiro, não fica não, quem estiver em cima do telhado não desça. Não é aquela coisa que ele na rua que a gente viu antes. Ele vem como um mergulho, bem rápido, fuja para os montes. Aí veja bem, olha que coisa impressionante o que é a palavra de Deus, a Bíblia. Ele diz, virá em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Agora perceba uma coisa, o povo naquele tempo falava grego, porque o império que antecede Roma, o romano, são o império grego. Então o povo veio do império da Babilônia, falando o aramaico, posteriormente o hebraico, e com o domínio grego, a língua que passa a ser falada é grego. As pessoas grego. Quando chegam os romanos, eles vêm falando latim. Eles não falam grego, eles falam grego. Então a Bíblia diz ainda, fala que coisa assim, é muita coincidência, né? Então vem como águia, o símbolo do exército, e vem com um idioma que não compreenderão. Latim, o povo fala latim, então latim para grego é uma diferença abissal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele diz, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. E justamente isso, mata justamente idoso, criança, não perdoa ninguém. Ele fala, eles devorará as crias, os seus animais, as suas plantações, a sua terra, até que vocês sejam destruídos. Exatamente o que os romanos fizeram. Eles não lhes deixará o cereal, o vinho, o azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até vocês serem arruinados. Foi justamente isso, irmãos. A gente vai entender um fato histórico curioso aí. Eles tomam todo o alimento, tudo, saqueiam tudo, o trigo, os animais, não deixam eles sem nada, exatamente sem ter o que comer. O texto diz, ele sitiará todas as cidades da sua terra, justamente o que eles fizeram, até que caiam os altos muros fortificados que vocês confiam. A confiança dos muros fortificados eram os muros de Jerusalém, né? Então que eles acreditavam que que jamais seriam destruídos, justamente depois da sua reconstrução, ficou muito forte. Então ele diz, seus muros fortificados cairão, os muros que vocês confiam cairão. Sitiará todas as suas cidades em que a terra que o Senhor Deus te dá, por causa do sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá,
Durante o cerco, vocês comerão fruto do próprio ventre. Irmãos, estou entendendo o que é isso aqui? O que é comer o fruto do próprio ventre? Comer carne dos filhos e filhas que o Senhor lhes deu. Olha que coisa terrível que diz. Até mesmo o homem mais gentil e educado, aquela pessoa mais lorde, mais, vamos dizer assim, culturalmente, cara que é instruído, até esse homem mais educado entre vós não terá compaixão do seu irmão e da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem. Cada um por si, meu amigo. Cada um vai estar preocupado com si. Você vê aqui que coisa terrível. Falando daquelas coisas. Quer dizer, você não vai estar preocupado com seu filho, com sua esposa. Você vai estar nem se preocupando com nada. É igual a gente está vendo hoje, por exemplo, os Estados Unidos está comprando máscara e aparelho de lugares que já foram vendidos. Então ele chega lá, você pagou quanto? Eu paguei 10. Eu estou aqui, eu lhe pago 20 e ele paga a multa. Quer dizer, eles estão pensando justamente neles. É o que o mundo vive, é o que está falando. Então veja bem, isso aqui ele está dizendo que aconteceria nesse período chamado de tribulação, que aconteceria isso. O que ele está dizendo aqui? Eles matariam seus filhos e comeriam as suas carnes. Que as pessoas, até aquela pessoa mais educada, mais cordata, mais gentil, essa pessoa não vai estar nem aí, não vai ter pena nem compaixão de irmão, de mulher, de filho, de ninguém. Agora o curioso, irmãos, vamos ler aqui, depois eu falo. Eu estou acabando. De modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará, devido ao sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. Olha que coisa terrível está acontecendo em Jerusalém, justamente nesse período desse cerco. Agora olha que coisa, olha que terminando o texto aqui, diz, a mulher mais gentil e delicada entre vocês, aquela mulher, gente fina, tão delicada e gentil que não ousaria encostar o chão na sola do pé. Tem gente que é assim, que anda, parece que está flutuando. Será mesquinha com o marido a quem ama e com os filhos e a filha, não lhe dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar. Isso quer dizer o quê? Que a mulher vai comer o filho e não vai dar para ninguém, pois a sua intenção é comê-lo secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá você e suas cidades. Agora deixa eu contar uma coisa para os irmãos aqui. Durante o cerco de Jerusalém, na invasão do soldado romano, Joséfos registra um fato, está na história, viu, irmãos? Não é história da carochinha, que soldados romanos entraram em uma casa com fome, querendo comer alguma coisa, e chegou lá, quando eles entrou dentro dessa casa, isso está registrado na história, ele encontrou uma mulher sentada comendo um pedaço de carne. Então eles entraram na casa e quando eles viram aquela mulher comendo um pedaço de carne, eles perceberam que era um pedaço de uma criança. Pedaço de uma criança. A mulher estava comendo justamente o filho dela, conforme o texto que a gente leu. Ela estava comendo. E os soldados, quando viram e perceberam, ficaram assustados. Ficaram assim, como que pode um negócio desse? Até os romanos, que eram pessoas violentas, que eram pessoas impiedosas, a miséria chegou ao ponto da mulher fazer isso. Ela matou o filho e estava comendo um pedaço. Diz que eles saíram dali com ânsia de vômito e registra-se o seguinte fato, que quando eles saíram, ela voltou, sentou na mesa e continuou comendo o filho. Ela não estava nem preocupada com o que estava acontecendo. Estava comendo o filho e escondendo o resto do menino para comer outro dia. E um detalhe, como o próprio texto diz, ela estava comendo sozinha, sem ninguém. Em Mateus 24, 22 em diante vai dizer, são aqueles dias, se aqueles dias, veja bem, falando desses dias, que o Deuteronômio narra, que a história confirma e que Jesus profetizou, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Durou pouco tempo. Mas por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que o Senhor haveria de salvar, né?
por causa de nós, do seu povo espalhado na terra. Aqueles dias foram abreviados, no caso aqui serão abreviados, que ele estava falando atrás, eles foram abreviados, não durou muito tempo. Aquele estado de miséria e sofrimento, a humanidade não suportaria por muito tempo, os judeus não suportariam por muito tempo, então aquilo foi abreviado. Então, se alguém lhe disser, vejam, ali está o Cristo, ou ali está ele, não acredita, pois aparecerão falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para ser possível. Durante esse tempo, e logo depois em seguida, veio alguns se dizendo cristãos. Inclusive a Bíblia diz que isso é um fato que continua. Percebam que falsos aqui são os profetas, não são os feitos, os sinais, né? Então os sinais existem, isso é um grande perigo, e foi um grande perigo para o povo, né? Se retratando e se referindo justamente à história. Veio alguns se dizendo Cristo, inclusive, né? E a gente não vai perder tempo falando aqui, mas existem vários relatos a respeito disso. E isso fala da história que diz que os sinais e maravilhas seriam verdadeiros. Falsos são os profetas, que com a capacidade de enganar até os eleitos. Eu já estou concluindo o trabalho. Então vou ficar por aqui. E aí vocês percebam que nós vimos que Mateus fala dos sinais que chegam perto do fim, né? Ele fala que as coisas iriam acontecer conforme narra a história e conforme profetiza a Bíblia, né? Então tudo isso está aí para confirmar. Eu queria também colocar para os irmãos, como eu disse, vou repetir de novo, né? Mesmo correndo o risco de ser chato, que é um ponto de vista. Eu ainda vou continuar falando do outro sinal. Nós falamos da vinda do anticristo, no sentido do anticristo, dos que profanaram o templo, né? Não quer dizer que isso tenha acabado, isso continua na história, mas de forma veemente, isso fica justamente ali. Eu vou continuar mais na frente, vou parar por aqui, e para terminar tudo que aconteceu, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém?